E se o silêncio que você ouviu não fosse recuo, mas cálculo? E se a máscara brilhante que encanta multidões já soubesse que atrás do espelho algo despertou sem pedir licença? Carl Jung chamou de sombra aquilo que negamos em nós. Mas e quando a sombra do empata deixa de implorar por paz e passa a enxergar com nitidez a coreografia da persona narcisista? Talvez a pergunta certa não seja quem domina quem, e sim quem suporta olhar o abismo por tempo suficiente sem se perder. Porque o inconsciente não discute, ele sinaliza. Dizem que o narcisista vence porque fala alto, ocupa todos os espaços, transforma afetos em palco. Mas Jung advertiu: o que é inflado estoura, o que é reprimido retorna. E se o retorno já começou? Quando o empata aprende a traduzir projeções, toda sedução vira ruído, toda idealização vira rastro, todo amor urgente revela um pacto com o vazio. Você percebe a inversão? Quanto mais a persona exige aplausos, mais o arquétipo da vítima carrasco pede testemunhas, e é aí que a consciência do empata deixa de ser público e vira espelho. Não é uma batalha de força, é uma disputa por sentido. O narcisista manipula símbolos sem sentir. O empata sente símbolos até que façam sentido. Jung chamaria isso de um passo na individuação, retirar a energia das imagens fascinantes e devolvê-la ao centro, onde o si mesmo espera. Mas o que acontece quando o centro começa a respirar no olhar do empata? O palco treme, a luz muda. A voz que mandava calar precisa gritar mais alto, e ainda assim o feitiço não fixa. Você notou que algumas promessas já não te hipnotizam da mesma forma? Existe um momento em que o jogo vira sem que ninguém anuncie. Não é vingança, é desvelamento. As projeções retornam ao remetente como cartas não entregues, e o labirinto sem saída revela a porta lateral. Jung descreveu o símbolo vivo como aquilo que te puxa para além do literal. É por essa fresta que o empata passa quando para de explicar e começa a ver. E ver é perigoso. Ver corrói encantamentos. Ver faz o predador tropeçar no próprio roteiro. O sorriso treinado descola, a história perfeita ganha rachaduras, e a necessidade de controle mostra a sua fome. Talvez o que esteja em jogo não seja quem derrota quem, mas quem acorda primeiro. Quando o empata reconhece a própria sombra, a cola que sustentava o teatro perde adesão. E quando a cola falha, a persona precisa escolher entre confessar ou atacar. Qual escolha você já viu acontecer sem perceber que viu? O inconsciente coletivo guarda padrões repetidos, como mitos modernos. Eu diria que os arquétipos não pedem licença, apenas emergem. Se você sente que algo mudou, talvez seja porque mudou mesmo. A pergunta que resta não é se os empatas venceram, mas o que essa vitória silenciosa custou. E por quê? Se você chegou até aqui, ainda há algo que não quer ser dito. Quando você fecha os olhos, o que retorna não é silêncio, é ruído antigo. É a máscara que aprendeu a sorrir antes de sentir, a voz que se acostumou a comandar antes de compreender. Carl Jung chamaria de persona, um pacto que fizemos para caber no mundo. Mas o que acontece quando a pele começa a coçar por dentro e você percebe que a persona não respira sozinha? A pergunta não pede resposta, pede coragem para ficar. A sombra se apresenta sem pedir licença. Ela não acusa, apenas ilumina o que negamos. O empata fica diante do espelho e vê um cansaço que não tem nome, uma fome que não é sua, promessas que cheiram a encenação. O narcisista chama de amor o que é necessidade, chama de destino o que é controle. E dentro de você algo sussurra. Desde quando eu me perdi para continuar sendo escolhido? Jung dizia que aquilo que resistimos persiste. A sedução perde o brilho quando a projeção cai ao chão como vidro rachado. O empata recolhe os fragmentos e percebe que cada caco reflete um traço seu que foi devolvido como se não prestasse. Que parte de você foi vendida em troca de paz? Que preço você aceitou pagar por um pertencimento que sempre te cobrou mais? O corpo guarda o que a mente não admite. Ombros tensos, estômago em alerta, respiração curta. Não é histeria,
é memória somática. A sombra armazena pactos silenciosos, e quando o empata decide olhar, as cenas voltam sem maquiagem. Onde você disse sim quando queria dizer não? Em que momento a sua presença virou cenário para o espetáculo de alguém? Há uma virada sutil quando o empata aprende a nomear. As palavras corretas têm peso específico. Gaslighting deixa de ser confusão e vira manipulação. Triangulação deixa de ser drama e vira tática. Idealização deixa de ser romance e vira armadilha. O léxico cura porque devolve o contorno. O que muda quando você reconhece a técnica no meio do abraço? O inconsciente não grita, ele insiste. Repete padrões como se fossem canções que você não escolheu. O arquétipo do salvador chama, o arquétipo da vítima seduz, o arquétipo do tirano promete segurança. Jung diria que o símbolo vivo indica passagem. Qual símbolo te chama agora? O lobo ferido que aprende a lamber a própria dor ou a criança exausta que finalmente deita e dorme? A individuação não é vitória contra o outro, é retorno ao centro. O empata recolhe a libido dispersa e reencosta no si mesmo como quem volta para casa depois de um inverno sem portas. O narcisista percebe a mudança e aumenta o volume. Mais promessas, mais urgência, mais histórias de martírio. Porque quanto mais barulho, mais você escuta o que estava calado em você. Há um ponto de não retorno que não tem fogos, só clareza. A presença do empata torna-se densa, não reativa. O jogo perde graça para quem precisa de plateia. Sem aplauso, a performance mostra a costura. Sem dependência, o roteiro exibe a cola. O que você sente quando a sua paz deixa de ser barganha e volta a ser base? Entre controle e caos existe uma ponte chamada limite. Não é agressão, é forma. Não é vingança, é contorno. O empata aprende a dizer chega sem gritar, a sair sem fazer cena, a encerrar sem justificar. Jung lembraria que o que negamos nos governa. O que integramos nos apoia. O que em você pede integração agora e o que já pode ser colocado gentilmente no chão. E então vem o respiro que não pede permissão. Não é final, é fenda. O inconsciente coletivo continua a empurrar mitos repetidos, mas a sua história desloca o eixo. Você percebe que não precisa provar nada para ninguém e ainda assim algo em volta se reorganiza. Se a vitória do empata é silêncio que reorganiza, que ruído interno ainda tenta te convencer a voltar para o palco que já desabou. O jogo começa a desmanchar quando você percebe que o seu cuidado virou combustível para uma fogueira que nunca aquece. O narcisista sente a mudança como um frio na espinha. A presença que antes se moldava agora tem contorno e temperatura. Jung diria que a energia que você havia projetado retorna para a sua órbita e, ao retornar, revela o eixo que você tinha esquecido. Que parte do seu amor era a tentativa de impedir que o outro desmoronasse e que parte era medo de encarar a sua própria queda. Você nota que a narrativa sempre teve um herói pronto para sofrer e um culpado à espera de punição. A cada virada, o roteiro exigia que você escolhesse um papel. O empata se cansou de vestir fantasias. Quando você tira a capa, as luzes do palco já não ofuscam. A plateia desaparece. O som ambiente revela uma textura que sempre esteve ali. Se não existe papel a cumprir, o que sobra do enredo que te mantinha preso? As memórias ganham cheiro de madrugada. Recordações de promessas ditas com urgência e olhares que queriam garantia. O corpo lembra antes da mente. Você se vê evitando perguntas simples. O que você precisa? O que te faz bem? O que te custa respirar? Jung lembraria que a alma fala por imagens. Quais imagens surgem quando você se autoriza a querer sem pedir desculpas? A manipulação se alimenta depressa. O empata aprende a desacelerar. Silêncio como método. Pausa como lente. O que parecia inquestionável perde brilho quando visto devagar. A pessoa que exigia respostas imediatas treme diante do tempo estendido. O encantamento não sobrevive ao exame paciente. O quanto da sua pressa era medo do abandono e o quanto era recusa de encarar a própria solidão. Ou si mesmo não negocia. Ele convoca. Convoca pelo desconforto, pelo sonho recorrente, pelo cansaço que nenhuma justificativa resolve.
O narcisista tenta transmutar convocação em culpa. Você percebe a jogada. Em vez de explicar, você respira. Em vez de provar, você sustenta. O que acontece com o controle do outro quando a sua respiração volta a ser sua? O espelho interno devolve aquilo que a persona preferia esconder. Vulnerabilidade sem espetáculo, força sem plateia. O empata encontra um tom baixo que não precisa se defender. O limite deixa de ser muralha e vira margem, onde a sua margem precisa ser reforçada e onde ela pode se abrir para águas mais claras. As promessas vazias começam a cair como tinta velha. O que era brilho mostra mofo. A história repetida revela colagens mal feitas. Jung ensinou que aquilo que não enfrentamos retorna como destino. Você encara, você nomeia. Você observa a sua tendência a resgatar e a transforma em escolha de presença. O que muda na dinâmica quando você não aceita ser solução para um problema que não é seu. Chega à intuição como quem encosta a mão no ombro. Não grita, apenas indica. Um livro cai da estante. Uma conversa antiga reaparece na memória. Um sonho oferece uma chave. Você testa a fechadura. A porta range, mas abre. Do lado de lá, não há triunfo ruidoso. Há espaço, há chão. Há um silêncio que não exige sacrifício. Como seu corpo reage quando o silêncio deixa de ser ameaça e vira morada. O narcisista percebe a maré virando e multiplica gestos. Mais confissão performática. Mais lágrimas que pedem plateia. Mais narrativas onde você retorna como salvador. O empata vê o fio e não puxa. Deixa o novelo cair. O teatro perde trama quando ninguém entra em cena no horário marcado. O que acontece com sua energia quando você não atende ao chamado do caos? Você não termina nada. Você apenas volta a si. O processo não é linha reta. É espiral que visita o mesmo ponto em níveis mais profundos. A cada volta, menos anestesia. A cada volta, mais visão. Jung chamaria de aproximação do centro. O que você intui agora, que antes era neblina, e se for fiel a essa intuição, que parte da sua vida começa a se reorganizar sem barulho. Você começa a notar sinais que antes pareciam aleatórios. Um objeto deslocado no quarto, uma palavra que se repete em conversas diferentes, um sonho que insiste na mesma cor. Jung chamaria de sincronicidade, a trama invisível onde sentido e acontecimento se tocam. O empata aprende a ler o subtexto do próprio caminho, onde sua vida está te apontando para fora do palco e você ainda resiste por hábito. Os sonhos ganham coragem quando você lhes oferece tempo. Uma casa inundada, um corredor sem janelas, uma figura que observa em silêncio. A psique fala por imagens porque a verdade mais funda não cabe na frase pronta. O narcisista tenta colonizar até o seu inconsciente com narrativas que pedem culpa e pressa. Você desliga as luzes, fica e pergunta em voz baixa: o que quer nascer em mim que o teatro não suporta? A alquimia psíquica começa no escuro. Nigredo não é derrota, é digestão do excesso. O empata percebe que a compaixão sem critério é fogo mal orientado. Quando o calor encontra vaso, vira transformação. Limite é vaso, presença é fogo. O que acontece com a sua dor quando ela deixa de correr solta e passa a aquecer apenas o que precisa ser cozido por dentro? Anima e animus se aproximam como duas marés que finalmente se reconhecem. O feminino interno aprende a confiar na intuição sem pedir licença. O masculino interno aprende a sustentar foco sem endurecer. A dança dentro de você muda o compasso fora. Quem se alimentava do seu desequilíbrio estranha o novo ritmo. Que tipo de parceria nasce quando o seu dentro para de guerrear consigo mesmo? A transferência se desfaz quando a fonte verdadeira é encontrada. Você descobre que buscava no outro um espelho para uma potência esquecida. O narcisista ofereceu reflexos distorcidos e você tentou se ajustar à moldura. Agora o quadro volta à parede certa. A imagem se recompõe. Se você não precisa mais de aprovação para existir, que tipo de escolha fica disponível que antes parecia pecado? A raiva aparece limpa quando deixa de ser escondida. Não destrói, orienta. Indica a fronteira que foi atravessada, aponta o respeito que falta, invoca a coragem de encerrar. O empata não vira pedra, vira rio com margens. O fluxo continua, mas não inunda. Onde sua raiva está te pedindo nome e gesto, e onde o silêncio ainda é conivência disfarçada de paz.
Ativar a imaginação ativa o corpo. Você senta, respira, fecha os olhos e permite que a imagem guie. Um animal surge, um guia antigo, uma paisagem que pede passagem. A técnica não tem glamour, tem fidelidade. Dia após dia, a psique se organiza quando encontra rituais pequenos e verdadeiros. Que ritual simples você pode adotar para lembrar ao seu sistema que a sua vida te pertence? Quando a projeção retorna, o espaço se abre. O encanto que te aprisionava diminui. A voz que te comandava enfraquece. As histórias que te mantinham ocupado murcham como balões sem ar. O narcisista percebe que a isca perdeu gosto e troca de anzol. Você reconhece a tática pelo cheiro. Quanto mais sofisticada a encenação, mais nítida a sensação de que a sua bússola interna não negocia. A culpa tenta a última cartada. Ela chega vestida de bondade, pede mais uma chance, sugere que você é duro demais, que esqueceu quem você é. Jung diria que o complexo ativado rouba energia e língua. Você recobra as duas. A culpa se torna dado, não sentença. Olhando para ela no chão, você pergunta: quem quer que eu volte a ser para manter as coisas como eram? E quem eu preciso continuar sendo para honrar o que já vi? O caminho não conclui, ele aprofunda. A cada passo, a própria história muda de temperatura. O empata que antes pedia permissão para existir agora oferece presença como quem acende uma fogueira no meio da noite. Quem chega se aquece sem comandos. Quem não chega não faz falta. Se a vitória silenciosa tem rosto, talvez seja o seu, quando você escolhe a si mesmo sem precisar expulsar ninguém do seu coração. Você aprende a reconhecer o convite disfarçado que sempre te empurrou de volta ao labirinto. A mensagem chega em tom doce, mas carrega a mesma velha condição: só te amo se você esquecesse de si. A percepção corta como lâmina limpa. O corpo responde antes da mente com um passo para trás, um sopro mais fundo, um olhar que não discute. Jung lembraria que a consciência não precisa vencer no grito, ela só precisa acender a luz certa no cômodo certo. Os objetos ganham alma quando você para de usá-los para fugir. A caneca na mesa vira âncora. A porta entreaberta vira escolha. O telefone silenciado vira pacto com o próprio centro. Você percebe que a presença é prática diária, não anúncio grandioso. O narcisista estranha o sumiço do eco e tenta construir outro palco. O que acontece quando a sua atenção se retira do espetáculo e volta a ser semente na terra do próprio chão? A vergonha tenta voltar pela lateral. Conta histórias sobre inadequação. Inventa medidas impossíveis. Compara cicatrizes como se fossem provas contra você. O empata a acolhe como quem recebe uma criança perdida. Não discute méritos, oferece colo e limite. A vergonha perde dentes quando encontra ternura firme. Que palavras você nunca ouviu de si mesmo e que agora podem ser ditas com simplicidade e verdade? Há um chamado para recuperar pedaços antigos. Fotografias esquecidas, músicas que você abandonou para caber, sabores que fingiu não gostar. Resgatar não é nostalgia, é reintegração. A alma toma forma quando os fragmentos voltam a conversar. O controle do outro perde força quando a sua vida volta a ter cor própria. Como muda a textura do dia quando você veste de novo aquilo que sempre foi seu. Surge um cansaço diferente, um cansaço bom, de quem carrega só o que lhe pertence. A fadiga teatral dá lugar a uma tranquilidade que não pede aplausos. O silêncio agora nutre. O ritmo desacelera sem perder vigor. Você descobre que firmeza não é tensão e que paz não é ausência de conflito, é justa medida, onde você pode sustentar menos esforço e mais direção. A palavra não dita começa a pesar menos. Você aprende a falar cedo, a falar claro, a falar verdadeiro. O limite sai da garganta como oração discreta. Outro reage com susto, depois com raiva, depois com barganha. O ciclo conhecido tenta se remontar, mas falta energia de cena. O que resta de poder de uma manipulação quando você não alimenta o roteiro com a sua explicação infinita. Os símbolos se reordenam por dentro. A casa interna desloca paredes, abre clarabóias, desmonta porões trancados. Sonhos trazem mapas, pressentimentos indicam trilhas, coincidências confirmam o traço.
A mente racional aceita ser serva de algo mais vasto, e isso não te infantiliza, te verticaliza. Que decisão você já sabe que precisa tomar e que só espera pelo gesto inaugural? A compaixão amadurece quando deixa de ser escudo contra a própria culpa. Ela cresce em discrição, escolhe onde pousar, sabe a hora de recusar. Você entende que amor sem fronteira vira mar que engole cidades, e que amor com forma vira rio que alimenta plantações. Quem se beneficiava do seu transbordo sente falta de terreno alagado. Que nova paisagem emerge quando o seu afeto encontra margens conscientes. Vêm memórias de momentos em que você se escolheu e o mundo não caiu. Pequenas vitórias silenciosas, passos quase imperceptíveis, mas que mudaram o eixo. O corpo aprende o caminho da volta como quem memoriza atalhos na própria cidade. O hábito antigo tenta reivindicar residência, e você, com calma, entrega as chaves vencidas. Qual hábito ainda ocupa um quarto que já não te pertence? Nada precisa ser proclamado. A transformação verdadeira prefere o timbre baixo. O narcisista percebe que a festa acabou sem anúncio, que a música tocou até o fim e que ninguém pediu bis. No centro, você segura seu vaso interno com as duas mãos. Há calor, há respiro, há espaço. E há uma pergunta que não cala, porque não precisa ser respondida agora. O que nasce quando a sua vida para de pedir licença para existir? Você volta aos lugares onde aprendeu a se diminuir e percebe que eles encolheram. O corredor dos pedidos de desculpa parece mais curto. A sala das justificativas ecoa vazia. A janela da aprovação não dá mais para o mesmo horizonte. Jung diria que a energia retornada redesenha o mundo percebido. O empata caminha diferente quando não carrega sacolas que não lhe pertencem. O corpo sabe antes do discurso. Passos firmes, ombros soltos, olhar que não busca permissão. A sombra, agora reconhecida, deixa de assombrar. Ela vira conselheira das horas difíceis. Sussurra quando um limite precisa ser colocado. Aponta a recaída disfarçada de gentileza. Oferece a memória das feridas que você não quer repetir. O narcisista tenta reativar fantasmas com promessas de conserto rápido. Você observa o truque e respira. Quem você era já não está mais disponível para o papel de sempre. A persona também muda de roupa, deixa o brilho oco e escolhe tecidos simples, costura sincera, caimento que respeita o corpo real. Nada a provar, muito a sustentar. O palco perde importância quando a vida volta a ser vivida no bastidor onde a alma prepara sua cena diária. O termômetro do dia não é a aprovação do outro. É a coerência silenciosa entre o que você sente e o que você faz. O inconsciente oferece novos símbolos. Uma ponte sem guardas, um jardim em recuperação, uma fogueira pequena e constante. São imagens que não pedem espetáculo, pedem cuidado. A travessia se mede pela qualidade do passo, não pelo barulho dos aplausos. Quem te exigia velocidade estranha à firmeza do ritmo. E você entende que pressa demais é pacto com a fuga. Os complexos que sequestravam sua voz perdem combustível. Quando ativam, você reconhece a vibração familiar, dá nome e devolve ao lugar de onde vieram. Não são monstros, são crianças assustadas que pedem um adulto presente. O empata, finalmente, ocupa essa função para si. O drama fica pequeno quando encontra colo legítimo. Onde antes havia guerra, agora existe um centro que sabe. A raiva encontra a medida exata. Não vira lança, vira farol. Não fere, orienta. Indica onde termina você e onde começa o outro. A compaixão, quando amadurecida, não confunde fronteiras. Ela sabe dizer sim e sabe dizer não. O narcisista percebe que os antigos atalhos foram fechados. Sem acesso ao seu território, a manipulação fica sem mapa. Os vínculos mudam de temperatura. Alguns se aproximam porque reconhecem o novo ar. Outros se distanciam porque perderam interesse quando o jogo acabou. Não há rancor, há constatação. Jung lembraria que quando um padrão se dissolve, a psique reorganiza a paisagem. Você observa as marés com o mesmo respeito com que observa a própria respiração. Quem fica é quem suporta a verdade. A rotina ganha rituais que tornam o invisível tangível. Um copo d'água bebido com atenção,
um caderno aberto antes do dia começar, um caminhar que honra o chão. São gestos pequenos com densidade grande. Eles lembram ao corpo que a vida não precisa de espetáculo para ser real. O si mesmo responde com uma calma que não depende de cenário. Quando o narcisista percebe que não há mais espelho, vem a última tentativa de confusão. Reescrever o passado, reinventar culpas, convocar dívidas emocionais. Você não debate versões, você preserva fatos internos. A memória reorganizada não negocia. A linha do tempo se endireita quando a sua presença deixa de ser moldável. O roteiro que te prendia perde o próprio autor. Então a estrada se alarga. Não é final, é continuidade sem grilhões. A vitória do empata não é troféu, é clima. É atmosfera interna que permite escolhas que antes pareciam proibidas. Você segue, não porque precisa provar algo, mas porque finalmente pode habitar o que sempre foi seu. Se ainda existe uma pergunta acesa, ela não incomoda, ela convida. O que nasce em você quando a vida deixa de ser palco e volta a ser casa? Você percebe que não precisa mais confundir intensidade com verdade. O fogo que antes te atraía, agora te informa. A chama que queimava sem propósito se revela como sinal, não como altar. Jung diria que quando o símbolo perde o excesso e ganha precisão, a energia encontra morada. Você recolhe o que é seu e o resto se apaga por ausência de combustível. A presença se torna critério. Você testa as palavras no corpo antes de oferecê-las ao mundo. O que não encaixa não sai. O que pesa demais não entra. O narcisista tenta medir seu silêncio como afronta, mas você sabe que é cuidado. O silêncio amadurece o gesto. A ação nasce limpa quando não carrega resquício de compulsão. A antiga dívida emocional aparece sem juros novos. Promessas que exigiam sacrifício deixam de fazer sentido quando você retira o altar. A piedade travestida de amor perde o figurino. Não há crueldade nisso, há clareza. O empata que aprendeu a se ver não aceita mais a lógica que pede autoabandono em troca de uma paz que nunca chega. Chegam sonhos de terra úmida, sementes ao alcance da mão, uma estação que volta ao ciclo correto. A alma fala por estações quando quer te lembrar que tempo também é medicina. O que parecia pressa mortal se revela como ansiedade de um roteiro alheio. Você devolve o roteiro e escreve margem. A margem cuida do fluxo. O fluxo, cuidado, alimenta. A tentação de explicar se dissolve como neblina ao sol. Explicações eram pontes para um outro que não cruza. O que sustenta agora é coerência silenciosa, repetida, simples. A manipulação tenta abrir fendas com perguntas armadas. Você oferece respostas curtas ou nenhuma. Onde não há palco, não há espetáculo. A sombra sorri quando é incluída. Ela traz de volta a coragem artesanal, aquela que não precisa de plateia para existir. Você sustenta o olhar nas partes que antes evitava. Medo recebe nome, tristeza recebe assento, raiva recebe ferramenta. O conjunto faz casa. A casa interna, habitada, deixa pouco espaço para invasões disfarçadas de amor. A compaixão aprende a escolher endereço. Ela visita quem também se visita, nutre quem também nutre, rega onde há raiz. A culpa tenta confundir seleção com egoísmo, mas não encontra brecha. O coração continua aberto, porém não está mais escancarado. Porta com dobradiças firmes, chave conhecida, entrada luminosa. A figura do narcisista murcha quando a lente retorna ao foco. Sem projeção, resta alguém diante de si mesmo. Ou encara ou foge. Você não gerencia a escolha do outro. Sua responsabilidade é manter o seu centro aceso e a sua fronteira viva. O resto pertence ao caminho de cada um, e essa separação devolve dignidade a todos. Os vínculos que permanecem ganham textura de verdade. Conversas mais curtas, encontros mais cheios. Riso que não precisa justificar, silêncio que não pesa. A vida começa a responder com sincronicidades precisas. Um convite que combina com a sua hora. Um sim que se desenha por dentro antes de ser dito por fora.
um não que protege o que ainda está nascendo. Nada termina aqui. A espiral prossegue, agora com menos ruído e mais sinal. O empata caminha como quem recolocou o coração na caixa torácica e a alma no corpo. Não há triunfo, há pacto. Você em seu centro, dia após dia. Se o antigo chamado tentar te arrastar, você já tem a frase exata, curta e nítida para guardar o seu eixo e seguir. Você se percebe respirando como quem retorna de um mergulho profundo. O ar tem outro gosto quando não é pedido, quando não é negociado. Jung lembraria que a energia, ao voltar para o centro, redefine o perímetro do mundo. As paredes que te cercavam eram feitas de impressões, não de pedra. Ao atravessá-las, você nota que não precisava de força extraordinária, mas de visão. A tentação do velho enredo ainda acena com gestos ensaiados. Promete paz se você aceitar o preço de sempre. A diferença é que agora você reconhece a moeda. Cada explicação desnecessária custa presença. Cada autossacrifício custa raiz. O empata pesa o valor real e percebe que não há barganha possível quando a própria dignidade está em jogo. Os sonhos limpam resíduos de cenas passadas. Uma casa ganha janela, um porão recebe luz, uma escada surge onde antes havia parede. A psique reorganiza a arquitetura para comportar a nova densidade. O narcisista sente o deslocamento porque o eco diminuiu. Sem eco, a voz não domina. Sem plateia, o script perde calor. A linguagem volta a ser aliada. Você escolhe palavras com cuidado de artesão. Diz o que precisa, não diz o que te esvazia. O limite, quando dito cedo, evita desastres tardios. O corpo agradece com músculos menos tensos e sono mais íntegro. A sensação de dívida permanente se dissolve quando a verdade encontra timbre. A sombra incluída aponta miragens que antes passavam por oásis. Reconhecer miragem não é cinismo, é maturidade perceptiva. O empata aprende a beber de fontes, que também bebem de si. Onde não há reciprocidade, há deserto com cenário pintado. Você recolhe a sede e caminha para águas vivas, mesmo que o percurso exija paciência. A raiva lúcida continua servindo de farol. Ela não deseja ferir, deseja orientar. Mostra a exata linha onde o teu solo começa. Quando essa linha é honrada, o amor se torna fértil e a compaixão encontra endereço. O que antes era dilúvio retorna como chuva certa no tempo certo, irrigando o que tem raiz e deixando a superfície respirar. Os laços que resistem ao novo ar florescem com simplicidade. Conversas assumem o tamanho justo, promessas se transformam em compromissos viáveis, afetos viram presença que não pede recibo. A confiança cresce, onde a coerência se repete. E sem alarde, a vida responde com convites que têm a sua medida interna. Os complexos, quando tocam a campainha, já não entram sem ser vistos. Você abre a porta com consciência, pergunta o que precisam e oferece o assento que não te rouba o centro. A visita passa, a casa permanece. Jung diria que integrar não é expulsar, é reposicionar. Nada te governa quando tudo encontra o seu lugar. O narcisista tenta renomear a tua firmeza como frieza. Você verifica por dentro. Se há calor, não há culpa a pagar. Se há paz, não há dívida a inventar. A retórica do controle perde apelo quando o teu eixo não oscila ao menor sopro. O velho jogo exige vento para virar e você aprendeu a respirar por conta própria. Nada disso encerra a travessia. A espiral continua, só que agora o chão responde com mais nitidez. Cada passo confirma uma direção que não depende de aplauso. O silêncio volta a ser morada, e a partir dele, a tua presença segue traçando um caminho que outros reconhecerão sem que você precise explicar. Você sente que a vida retorna ao corpo por vias novas. Não é euforia, é lastro. A cada manhã, a atenção pousa primeiro em você e só depois no mundo. Jung diria que a energia psíquica aceita a gravidade do si mesmo, quando a persona deixa de exigir palco. O narcisista percebe a mudança e tenta chamar de indiferença o que é centramento. Você não debate nomes, você vive o gesto. Os antigos gatilhos ainda tocam campainha, mas já não entram sem credencial. Uma mensagem enviesada, uma provocação disfarçada de carinho, um pedido urgente que não respeita a sua hora. Você escuta por dentro antes de responder por fora. Quando a resposta nasce do eixo, não carrega ressentimento nem medo, carrega medida.
E medida é linguagem que o caos não entende. A sombra, agora parceira, aponta os túneis por onde você costumava fugir de si. Mostra a necessidade de ser visto, o pavor da rejeição, a culpa que aceitava contratos silenciosos. Você não expulsa nada, reposiciona. O que pede aplauso, recebe silêncio. O que pede fuga, recebe presença. O que pede castigo, recebe limite. A psique aprende a confiar na sua mão firme. As sincronicidades se adensam quando o interior e o exterior entram em conversa. Um convite chega no dia exato em que você decidiu honrar um descanso. Uma pessoa nova fala a língua da sua medida. Um silêncio entre frases revela mais verdade do que um discurso inteiro. O mundo não conspira a favor nem contra. Ele ressoa o estado do teu centro. E centro afinado muda o som dos encontros. Surge um respeito novo pelos próprios ciclos. Há dias de expansão e dias de recolhimento. Forçar luz em tempo de escuro vira violência. Forçar sombra em tempo de flores vira sabotagem. O empata aprende a distinguir cuidado de renúncia. Quando cuida de si, não abandona o mundo, o alimenta de forma mais limpa. Quem exigia seu transbordo começa a sentir sede. Você oferece água apenas onde há raiz. A raiva segue nítida, sem espuma. Ela aponta as passagens que não serão mais cruzadas. Quando alguém tenta renomear abuso como mal entendido, a sua voz não treme. Quando tentam vestir chantagem com ternura, os seus olhos não desviam. Jung lembraria que consciência é luz em quarto fechado. Luz acesa não grita, mostra. Os afetos que ficam ganham musculatura de cotidiano. Não dependem de clímax, não pedem prova teatral, não exploram buracos para justificar presença. São vínculos onde o não tem o mesmo valor do sim, onde o tempo é respeitado, onde a ausência não é ameaça, é espaço que prepara encontro. Você identifica esses lugares pela sensação de oxigênio depois da conversa. A autobiografia interna se reescreve sem revisionismo. Você não apaga o que viveu, integra. Sabe onde errou, sabe onde foi ferido, sabe onde participou da própria perda. Essa clareza não humilha, amadurece. A vergonha que paralisava vira humildade que se move. A culpa que te prendia vira responsabilidade que liberta. O passado deixa de ser prisão, vira biblioteca. O narcisista tenta a última engenharia, pintar gratidão como dívida, confundir lealdade com submissão, chamar honestidade de frieza. Você checa sinais vitais. Se há paz, você prossegue. Se há aperto, você pausa. A medição acontece no corpo, não no tribunal da cabeça. O corpo sabe quando algo respeita a sua alma. Esse saber não precisa ser defendido, apenas honrado. Nada encerra aqui. A espiral continua a chamar. A cada volta, mais silêncio denso, mais visão limpa, mais gesto essencial. O empata que retornou ao centro não busca troféu, busca coerência. O mundo responde na mesma frequência. E quando antigos ecos tentam refazer o coro, você lembra a partitura nova que aprendeu a respirar. Presença, limite, ritual, verdade. Você segue sem pressa, sem plateia, sem perder de vista o que te trouxe até aqui. Há um instante em que o ar parece mais espesso e, mesmo assim, entra sem esforço. É o momento em que a máscara se descola por dentro e a pele respira com o próprio nome. Carl Jung chamaria de retorno ao centro aquilo que agora pulsa no ritmo do seu peito. Nada termina, mas algo cessa. A necessidade de pedir permissão para existir. Os símbolos que te acompanharam voltam um a um, não como provas, mas como presenças. A casa com janela aberta, a ponte sem guardas, a fogueira quieta. Cada imagem carrega uma nascente. Você percebe que não venceu ninguém. Você apenas retirou seu coração da vitrine e o recolocou no lugar certo, onde a vida bate devagar e acerta o compasso. A sombra, que antes assustava, aproxima-se como uma irmã mais velha. Mostra com doçura onde ainda há costuras soltas. Aponta a fresta por onde a culpa tenta entrar. Lembra que coragem não é barulho, é aderência à verdade. Você a reconhece e ela se aquieta. Integração não é espetáculo, é um acordo silencioso com o que é. Do outro lado, a persona aprende novas letras. Não precisa brilhar para provar valor, não precisa gritar para ser ouvida.
Veste a frase justa, o gesto inteiro, a presença exata. O mundo responde com uma claridade discreta, como manhã que não pede anúncio. Há um pertencimento que não depende de plateia. Talvez a revelação seja simples demais para parecer grandiosa. O amor que vale permanece quando você permanece em si. O resto era eco. O resto era ensaio de um roteiro alheio. Você agora decora apenas a fala que nasce do próprio peito, e o silêncio entre as palavras se torna parte da música. Você recorda a espiral, como quem reconhece o próprio rastro no chão úmido. A cada volta, menos peso. A cada volta, mais visão. Não há troféu, há temperatura. A alma aquece por dentro e derrama luz sem precisar de holofotes. Quem souber ver, verá. Quem não souber, seguirá o próprio tempo, e isso também é amor. Os laços verdadeiros atravessam este limiar ao seu lado. Conversas ficam mais breves e mais cheias. Olhares seguram o necessário. Ausências não ameaçam, preparam o encontro. Você descobre que limite não afasta, depura. E que presença não exige, sustenta. Carl Jung sorriria com o óbvio sagrado. O centro, uma vez aceso, reorganiza a paisagem. Se alguma pergunta insiste, deixe-a insistir. Perguntas são sementes que preferem a noite antes de irromper. O inconsciente sabe o caminho quando a mente desarma. Você caminha com menos urgência e mais escuta. Onde havia medo, nasce margem. Onde havia pressa, nasce tempo. Onde havia promessa, nasce escolha. Guarde uma imagem para quando o velho chamado tentar te puxar, você segurando o próprio vaso interno, aquecido por uma chama tranquila. Se o vento chegar, a mão firma. Se a voz confundir, o corpo consulta o centro. Se a culpa invocar dívidas, a verdade retorna com suavidade. Aquilo que é seu, fica. Aquilo que não é, se despede. Frase de âncora. Permaneça no que é verdadeiro em você e o mundo encontrará a forma de te alcançar. Se este caminho tocou algo vivo em você, permita que o gesto continue para além deste instante. Deixe um sinal do seu percurso em curtir, comente o símbolo que mais te encontrou, compartilhe com quem precisa de um retorno ao próprio centro e se inscreva para manter acesa, junto comigo, a fogueira silenciosa das próximas travessias.